Olá, família do Mediadores Brasil. Nós temos trazido aqui nessa série de entrevistas que temos feito com personalidades do mundo da mediação, personalidades do mundo da conciliação, da negociação, mas faltava trazermos uma personalidade do mundo da arbitragem. E quando pensamos, então, em convidar alguém para vir bater um papo conosco, com todos vocês, acerca desse tema, arbitragem, o primeiro nome que me veio à mente foi do meu querido amigo e professor Feliciano. E por que que eu pensei nessa pessoa, nesse grande mestre dessa matéria? O professor Feliciano, além de ser advogado, escritor, professor, é um extremo especialista, pesquisador, se dedica, né, a esse tema da arbitragem. Então, professor Feliciano, quero dizer que para nós, família do Mediadores Brasil, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, né, por ter aceito esse convite e tenho certeza que será aqui um bate-papo muito agradável. Obrigado, Henrique. Inicialmente, é uma honra estar participando desse debate, na verdade, de uma conversa, né, aqui sobre temas tão atuais, principalmente sobre arbitragem. E agradeço o convite que me foi formulado, somente aí, né, para os mediadores do Brasil, para os ouvintes, para os participantes aí, para os profissionais, né, que têm interesse, né, de atuar nessa área também, né. Então, sempre uma honra aí debater e assuntos, né, tão importantes aí do nosso cotidiano também, né. Importante aí, né, para quebrar alguns paradigmas, né, dentro do nosso sistema de justiça também. Então, muito obrigado. Imagina, professor, nós é que agradecemos. Professor Feliciano, eu já vou direto ao ponto, porque eu não quero perder aqui nenhum momento dessa uma hora que a gente vai ter para esse agradável bate-papo, para essa conversa. Nós temos, entre o público que acompanha o Mediadores Brasil, muitos advogados, muitos mediadores, temos juízes, promotores, então, pessoas que simpatizam e que circulam pelos meios consensuais e também um público da arbitragem. Todavia, talvez algumas pessoas tiveram um contato preliminar, né, um contato mais superficial com a arbitragem, ou talvez até algumas pessoas tenham apenas visto falar sem ter aí buscado ou né, algum saber maior sobre o tema. Então, eu começaria esse nosso bate-papo perguntando para o professor Feliciano o que é exatamente, sobre o seu prisma, a arbitragem. A arbitragem, ela é vista hoje ao lado da jurisdição estatal, no caso do Poder Judiciário, como um meio heterocompositivo de soluções de conflito, né? Quando eu falo em meio heterocompositivo, é para que a gente possa diferenciar da autocomposição, que seria um meio consensual. Aqui na arbitragem, a gente se reporta, né, é porque na solução do conflito, nós teremos um terceiro, seria um árbitro, e esse terceiro ele acaba sendo indicado, né, por uma câmara privada de arbitragem ou escolhido pelas partes, né, para que ele possa, ao final de um processo arbitral, né, proferir uma decisão sobre o objeto daquela controvérsia, né? Então, assim, para que a gente possa entender hoje a arbitragem, ela se equipara como se fosse, né, uma solução pelo Poder Judiciário. A diferença é que no Judiciário estamos diante de uma jurisdição estatal, né? O Estado que representa e temos aí a figura de um terceiro que seria o juiz de direito, né? Enquanto que na arbitragem é uma justiça privada, então, ela acaba sendo contratada pelas partes que estão aqui, né, diante de um conflito, de uma disputa, de uma controvérsia, né? A arbitragem, evidentemente, que não é algo novo, em que pese que a gente possa imaginar que a arbitragem ganhou mais força com o Código de Processo Civil em 2015, né, quando acabou implementando uma política pública de resoluções de conflito,
Mas no Brasil, o Instituto da Arbitragem, nós já temos aí uma lei de regência desde 96, que é a Lei 9.307. É claro que acabou durante todo esse período se aperfeiçoando, né? Se atualizando, né? E o que a gente percebe é que os profissionais também hoje têm maior conhecimento da arbitragem do que na época quando foi sancionada, né, a própria legislação sobre a arbitragem. Perfeito. Professor, o senhor trouxe aqui informações importantes, né? O marco aí, digamos, inicial da mediação no país como sendo 1996, alavancado pelo CPC de 2015, e a gente vem percebendo efetivamente a arbitragem ganhando força, né? Buscando e aí alcançando uma amplitude bastante significativa. A pergunta que eu lhe faço é: quais são as principais características que o professor vê na arbitragem que tem levado a essa expansão do Instituto? Olha, a arbitragem, como eu falei há pouco, em que pese que a lei de 96, uma das questões que sempre se discutia sobre a arbitragem é a questão da segurança jurídica, né? Até que ponto que a Autoridade de Segurança Jurídica faz, porque optar pela arbitragem, uma cama privada, que tem um certo custo em relação ao processo arbitral, se nós temos hoje uma via de acesso que é o Poder Judiciário, né, evidentemente, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem que ponderar. Em que pese que ela é de 96, mas no Brasil ela ganhou força pela sua constitucionalidade a partir do momento que o STF ele homologou um laudo de uma sentença estrangeira, era um laudo do Reino Unido, né? Isso foi em 2001. E aí discutiu-se sobre essa questão da constitucionalidade da lei da arbitragem. Por que isso? A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35º, fala do princípio da inalienabilidade, né, da ação, conhecido hoje como princípio de acesso à justiça. Ou seja, que a lei não excluirá de sua apreciação, lesão ou ameaça ao direito ao poder judiciário, né? Então, até então, havia um equívoco, né, de interpretação, considerando que esse comando normativo constitucional tivesse como monopólio do Poder Judiciário, como o único meio adequado de soluções de conflito. Evidentemente que hoje, né, nós já entendemos que a jurisdição é lei inerte, né? O Poder Judiciário está lá à disposição, mas ele precisa ser provocado. Então, a interpretação que tem que ser dada, não pela literalidade, né? Mas o que nós temos que compreender é que, uma vez provocado, ele terá que assegurar uma tutela jurisdicional, né? Dar uma resposta à pretensão, né, da parte, né, envolvida. Agora, não é a única via de acesso que nós temos hoje, né, de acesso à justiça, que busca uma solução adequada de conflitos. Então, por isso que a arbitragem, quando houve essa homologação, né, de uma sentença arbitral estrangeira do Reino Unido, discutiu-se todas as questões da constitucionalidade e da segurança jurídica. E o que se determinou é o seguinte, né? Para além, né, do Poder Judiciário, existem outras possibilidades, outros meios adequados, né, que até então alguns juristas entendem como meios alternativos, né, e eu prefiro utilizar meios adequados, porque senão estaria tratando de uma competência residual, ou seja, teria que primeiro bater a porta do judiciário, não havendo a solução, aí sim, né, existiria a conciliação, a mediação ou até mesmo a arbitragem. Uhum. Então, o que temos que compreender hoje é a conflitologia, o tipo de conflito, né? Então, é importante o judiciário para causas, né, de maior complexidade, né? Mas, dependendo do tipo de conflito, nós temos aí uma outras fortes dentro de um sistema multiportes, né, de resoluções de conflito, que foi importado até um modelo do sistema norte-americano, né, do sistema da common law, traduzido aí por Frank Sander. E no Brasil, então, a arbitragem, ao lado do Poder Judiciário, passou a ser também uma via de acesso adequado, né?
Então, mas hoje, né, o Henrique, nós temos aqui no Brasil, em torno aí, pelos últimos relatórios, daquele Boco de Justiça e do CNJ, já beirando quase 100, novamente, milhões de processos pendentes de julgamento, Sim. né? Só que, do outro lado, também eu fico um pouco desconfortável quando eu ouço ou leio alguma coisa e estimulando até a arbitragem ou até mesmo a mediação extrajudicial para desafogar o Poder Judiciário. Isso. Né? Nós temos que ter uma preocupação com os institutos, não para desafogar, mas pensando na efetividade da solução, né? Né? Seria um meio adequado para as partes. E para isso elas precisam conhecer, né? Então, evidentemente que a arbitragem ela não é para qualquer tipo de conflito, né? A lei de regência, do seu artigo 1º, a lei 9.307 de 96, ela deixou bem claro, né, qual é a arbitrariedade, ou seja, qual é o objeto, né, de processos ou de conflitos, de disputas que seriam solucionados, né, pela arbitragem. São aquelas matérias que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, tem que ter um reflexo ou a leição de cunho econômico, né? Mas veja, a sociedade ela é complexa, né? Principalmente a sociedade contemporânea. O direito hoje ele não pode ser mais visto dentro da sua é, caixinha fechada, né? Ele tem que ter uma coerência, né? Uma unidade, mas com outros campos do saber, né? Dinamarca, falei isso como são os escopos do processo, né? O escopo social, o escopo econômico, o escopo político, né? Então, e a arbitragem, ela tem esse papel, né? Então, assim, ela sofreu uma atualização, a lei de regência de 96, como tu falaste, pelo Código de Processo Civil de 2015, mas que culminou numa outra lei, que é a Lei 13.129 de 2001. E essa lei, ela acabou modernizando o Instituto da Arbitragem, que havia muita resistência lá na década, né, de 90, 96, né, evidentemente, né? E mesmo declarada a sua constitucionalidade, é uma questão cultural. Então, poucos profissionais foram preparados, né? E eu mesmo, a minha formação de graduação, eu estou aqui na universidade há 30 anos hoje, né? Foi uma formação conservadora. Se Hum. falava de meios alternativos ou de meios adequados, né? De soluções de conflito. Por mais que a gente estudava lá os institutos da arbitragem, porque é um instituto antigo, e lá desde o direito romano. Mas quem que era, né, o árbitro naquela época? Era o jurisconsulto, né? Ou era, por influência do direito canônico, um sacerdote, acreditavam que viam o poder dos céus para dizer quem tinha razão ou não, quem era culpado ou Uhum. era o ancião. Daí era baseado nos costumes, né, nos rituais, né, daquelas Uhum. determinadas comunidades. Então, mas é um instituto antigo, né, a arbitragem. Então, quando a gente começou a entender a arbitragem dentro do nosso sistema de justiça, a própria lei de 96, que acaba regulamentando internamente, nós profissionais, né, que não tínhamos esse preparo, né, tivemos que buscar uma atualização. Né? Então, eu vejo assim, como que a gente pode mudar essa questão cultural? Inicialmente, pelo ensino jurídico. Né? Uhum. Depois, o outro compromisso são a questão das responsabilidades, da questão da ética das entidades respectivas que acompanham essas produções dentro das carreiras jurídicas. E aí, a própria OAB, hoje a OAB ela já tem as comissões que estudam várias temáticas. Uma delas sobre mediação e arbitragem, sobre Uhum. conciliação, e sobre suas variáveis, né? A gente tem compliance, tem constelação, né, justiça restaurativa na área penal, são desdobramento desses meios adequados de soluções de conflito, né? A própria AMC, as Uhum. escolas, né, seja do âmbito estadual da magistratura ou federais, né, acabam buscando atualização para os seus magistrados, né? Então, eu vejo que é um caminho que está crescendo, mas ainda está muito longe de ser o ideal, evidentemente, né? Então, uma das características que eu vejo hoje para principalmente para a arbitragem e aí para esclarecer quem tem interesse é mais na área empresarial hoje, né? Que Uhum. acabam atuando
os seus conflitos nessa área. Por quê? Por uma questão de segurança jurídica, como eu falei há pouco, né? Então, com a constitucionalidade da lei, uma sentença arbitral tem o mesmo efeito jurídico de uma sentença judicial. Ambas são constituídas como títulos executivos judiciais, né? Por muito tempo se discutia a natureza da arbitragem. Depois, superada a sua constitucionalidade, discutia se ela era contratualista, né? Ou tinha uma natureza jurisdicional, certo? Por que a gente fala contratualista? Eu vejo, para que a gente possa levar um conflito, né, ou uma disputa para uma câmara privada de arbitragem, duas possibilidades. A primeira, através de uma cláusula compromissória, uma cláusula inserida num contrato, e o contrato a gente sabe que quando está nascendo ainda a obrigação, é uma declaração de vontade das partes. Nem sempre você consegue antever possíveis conflitos que poderão surgir futuramente. Então, eu vejo a importância de termos um advogado também que orienta as partes, né, na construção, na elaboração desse contrato, e esclarecendo para determinado tipo de conflito de natureza patrimonial e econômica, por que não inserir, né, uma cláusula arbitral, né, ao invés de um poder de eleição levar, né, para, digamos assim, ao poder judiciário, né, onde você tem segurança jurídica e você tem um outro ponto que é a celeridade, porque a gente sabe hoje, né, as demandas que estão no poder judiciário, a demora de julgamento, né? Uhum. Na arbitragem, por mais que a lei ela te dá um prazo razoável de 6 meses, mas a gente tem até ali, dependendo da complexidade, até um ano, digamos assim, tá? Né? Do início do processo arbitral até a decisão final. Então, esta celeridade também, ao lado da segurança jurídica, é uma outra característica, né, que acaba despertando o interesse, pelo menos no meio empresarial, para a adoção da arbitragem. E olha só, Henrique, como é interessante. Como eu mencionei que essa lei ela sofreu uma atualização em 2015, né? Que é a Uhum. Lei 13.129, ela ampliou essa arbitrabilidade. Então, hoje já é possível, por exemplo, na área da administração pública. E olha que interessante, né? Porque a Uhum. arbitragem é justiça privada. Hoje, no Poder Judiciário, quando a gente começa a analisar a justiça em números, o nosso maior cliente habitual no Poder Judiciário é o próprio Estado, né? É o próprio Estado, né? E hoje o próprio Estado acaba estimulando os meios adequados, para que tenham interesse para desafogar, para sair dessa marca de 100 milhões de processos, né? Então, por isso que foi possibilitado, na lei da arbitragem agora, depois da sua atualização, ampliou esse espectro para os contratos administrativos, desde que eles tenham um conteúdo econômico, um efeito econômico. A nova lei das licitações, por exemplo, já prevê expressamente que no procedimento da licitação, no edital, né, já prevê uma cláusula que, se houver qualquer divergência de todo o certame, já seria possível, né, que esse conflito seja resolvido pela arbitragem, envolvendo aqueles contratos administrativos. Então, vejo que é uma mudança de cultura e vejo como a gente acaba ampliando, né, o nosso Uhum. horizonte também para o meio empresarial, mas também envolvendo, né, em alguns casos, a administração pública. Então, eu destaco, assim, celeridade, principalmente segurança jurídica, dada a sua constitucionalidade, e essa natureza jurídica hoje que nós temos, né, excepcional da arbitragem, o efeito da sentença arbitral, e, claro, essa ampliação da matéria, da arbitrabilidade, Uhum. né? Envolvendo outros tipos de contratos, né? Mas desde que tenha esse conteúdo econômico, né? Patrimonial. Existem outras características, né? Uma Uhum. delas também, deixa eu aproveitar e falar, é a possibilidade que você tem de, na instituição de uma cláusula arbitral, você já escolher qual é a câmara privada. Uhum. E mais, na instituição da cláusula arbitral, você já indicar quem será o árbitro. O árbitro. Ou instituir um tribunal arbitral. E quando você faz isso? É o tipo de conflito. Então, por exemplo, Feliciano tem uma grande experiência sobre processo, sobre contratos. Né? O Henrique tem uma grande experiência na área penal societária, suponhamos.
Então, por que não escolher se é um conflito envolvendo direito societário, né? O Henrique teria, né, sua especialidade naquela matéria. Um Hum, outro árbitro, direito financeiro, direito bancário, né? A gente tem muitos contratos hoje nas câmaras privadas de arbitragem envolvendo direito imobiliário. Então, hoje, nós já temos profissionais que são árbitros especialistas dessa área. Claro que um árbitro que tem um conhecimento, uma experiência profissional e uma capacidade técnica, né, muito mais daquele que é um clínico geral, né? Então, essa é uma das vantagens também que as partes acabam optando pela escolha da arbitragem, porque dependendo do tipo do conflito, eu tenho a possibilidade de escolher um árbitro, que ele é monocrático, ou instituir um tribunal arbitral. uhum, Se for um tribunal arbitral, ele sempre tem que ser número ímpar, né? No mínimo três e no máximo cinco, né? Porque daí é como se fosse um colegiado, né? uhum. Para analisar e decidir aquela matéria. Então, essa é outra característica que você não teria no judiciário. No judiciário, você bate a porta, você distribui a juiz de atuação e vai pela sorte, né? Dependendo do magistrado. Temos excelentes magistrados, evidentemente, né? Mas dependendo das situações são muito complexas. Isso. Envolvam, como eu falei, profissionais de outras áreas, né? E que dentro da arbitragem, então a gente tem essa possibilidade aí desses profissionais atuando, né, de uma forma cooperada, que é Uhum. muito difícil, principalmente no judiciário em primeira instância, né? É muito difícil, Sim, né? E não é nem culpa dos magistrados. Eu vejo que é o próprio sistema, né? A sim. burocracia que impera, a morosidade, a via de acesso hoje no judiciário é muito ampla, evidentemente, Uhum. né? Então, e a gente sabe que as resistências estão mudando, mas de alguns profissionais advogados de tentar buscar soluções consensuais, né? Então, e principalmente a arbitragem são poucos ainda que atuam como profissionais. Eu não falo como um árbitro apenas, tá? Eu já sou árbitro há mais de 15 anos, né? Pela minha experiência profissional. Mas eu falo como advogado mesmo, Sim. né? Patrocinando, defendendo o teu cliente durante a arbitragem, né? Então, é um grande desafio. É porque tem um ponto, o Henrique, que uma das questões que envolve também o procedimento arbitral é a possibilidade da confidencialidade, né? Isso. Então, tem muitas empresas que envolvem aí o segredo industrial, né? O sigilo profissional. O próprio Então, zelo do acaba nome, né, gerando professor? do nome, sabe? E aí é difícil você fazer até um estágio, por exemplo, nós vamos ter uma certa dificuldade em alguns casos, né? Os advogados atuarem aí, né, nessa área da arbitragem. Isso está mudando, somente agora com a questão da ampliação da administração pública. Porque nós temos o princípio da publicidade, né, nesse caso. Aí, então, a gente percebe uma tendência da gente mudar um pouco essas situações, tá? É uma quebra de paradigmas, é uma questão cultural que nós estamos avançando e com certeza estamos caminhando nisso daí, né? Nossa, enquanto o professor falava, eu fiz muitas anotações aqui e vamos ter que ter mais uns dois encontros para a gente equacionar isso aqui tudo, professor, porque anotei muita coisa aqui. O professor falou temas muito relevantes, importantíssimos. Falou sobre o arcabouço jurídico aí, no que tange as leis da arbitragem, desculpa, algo que eu acho que vale a pena a gente ter um momento para conversar. Falou de um tema que me é muito caro, sobre a efetividade, né, Uhum. do sistema multiportas. Uma fala importante que eu quero aqui destacar, que o professor trouxe e que eu penso ser muito importante a gente destacar isso, professor Feliciano, é de que seja a mediação, seja a arbitragem e o poder judiciário, o processo judicial não se confrontam, não é sobre isso, se somam, né? Nós temos que olhar como um Exatamente. sistema diverso, aonde o advogado, o conflitante, pode ter esse, vou usar uma expressão aqui um pouco chula, mas esse cardápio, por assim dizer, para saber e escolher qual é o caminho mais viável diante daquela realidade concreta. Então, não se trata aqui da arbitragem dizer, olha, nós somos piores ou melhores do que esse caminho ou aquele, mas talvez somos mais apropriados para determinadas demandas, né, professor? Exatamente. É nesse sentido, são movimentos, são institutos
que se somam e não competem, não é sobre isso, né? Mas, professor, tem um ponto na sua fala que eu acho que é bem importante a gente destacar, e eu digo isso porque tenho recebido várias perguntas através do Mediadores Brasil, que é uma dúvida que me parece sempre muito pertinente para quem olha para a arbitragem. A sentença arbitral, ela tem a mesma valia de uma sentença judicial, ou eu preciso pegar a sentença arbitral e levar para o Poder Judiciário para homologar? Eu gostaria que o professor, como especialista nessa matéria, esclarecesse essa dúvida que é sempre tão frequente para quem começa ou vai transitar pela arbitragem. Muito boa a tua pergunta, Henrique. É uma dúvida também que, quando a gente institui a arbitragem, é um dos primeiros pontos que as partes querem ter esclarecimento, né? Que envolve a Uhum, segurança jurídica, evidentemente, né? uhum, Por que eu estou contratando uma cama privada, uhum, né? E no início, muitos veem nós árbitros como se fosse juiz de direito, nós não somos, né? Nós somos juízes de fato, né? Então, estamos investidos da prerrogativa jurisdicional, em termos da decisão final arbitral, né? Mas, passada a fase de nós árbitros, né, instituirmos a arbitragem e assumirmos o compromisso de decidir, um dos pontos, Henrique, que é fundamental até para os mediadores do Brasil, é que durante o processo arbitral, gosto de chamar muito do procedimento, né, porque ele é flexível, tá? uhum, Nós esgotamos todas as vias consensuais, seja pela conciliação, seja pela mediação. Tá? Então, a gente trabalha com o chamado negócio jurídico processual, desde o início da instauração da arbitragem. Né? Então, muitas vezes, olha que interessante, a gente inverte, até a gente faz uma pré-constituição de provas. Tem casos, até para estimular o acordo, a gente tem que ouvir algumas pessoas, né? Inquirir algumas testemunhas. Olha que interessante. E o resultado dessa pré-constituição de prova nos traz informações sobre qual seria o risco da demanda, tá? Que vale a pena levar até o final do processo, certo? Ou nos traz esclarecimentos, né, que a gente chama, né, para corrigir algumas assimetrias informacionais, alguns esclarecimentos no sentido de, bom, vamos estimular uma solução consensual, seja pela mediação, seja pela conciliação aqui, né, o que vale mais a pena. Então, esse é um método cooperativo que a gente já trabalha desde a fase prévia do processo, ou melhor, do procedimento, né, arbitral. Quando que a gente adota a conciliação ou mediação dentro da arbitragem, do procedimento arbitral? Quando a gente percebe, principalmente, como eu falei, geralmente são médias e grandes empresas que, pelo menos na experiência que eu tenho vivenciado, a gente quer mudar um pouco os paradigmas hoje, né? Elas tentam ver não o outro mais como um mero adversário, né? Naquela disputa de briga de força, né? Elas têm interesses comuns, né? Olha que interessante. E que, por uma determinada razão, surgiu uma disputa, um conflito, uma situação ali, que elas querem corrigir a rota, certo? Elas não querem simplesmente romper o contrato, rescindir. Não, você vai para lá e eu quero ter. Não. Elas querem corrigir aquele problema ou sanar aquela dificuldade. Isso que eu vejo daí a questão da importância do tratamento do conflito nesse caso, né? Porque elas querem continuar numa relação negociada, né? O tempo para elas é um dinheiro que elas estão investindo também ali. Então, tem interesse na manutenção dessa relação. Então, quando a uhum. gente percebe que há um interesse na manutenção do relacionamento, ou até mesmo para possibilitar o restabelecimento desse relacionamento que elas têm, a gente indica a mediação. Porque não é só uma questão econômica, tem uma questão aí que envolve de relacionamento também, né? Então, a mediação seria um indicativo para cá, né? Agora, quando é só questão econômica, só fica naquela disputa bargacional, né? Aí a gente busca a conciliação. Não que a gente não trate o relacionamento da conciliação, Uhum. busca.
Mas tem, principalmente, algumas empresas que já vêm todos com seus é, advogados, sociedades constituídas, e há uma certa resistência ainda, né? De buscar essa flexibilidade, mas a conciliação acaba dando conta, viu? Essa é a minha experiência profissional que eu tenho visto. Então, eu vejo, mas um acordo, seja pela conciliação ou pela mediação, que é uma solução consensual, ela é reduzida a termo, né? E aí, no caso, tem uma sentença homologatória desse acordo, seja Uhum. pela conciliação ou pela mediação. E Sim. esta sentença homologatória tem o mesmo efeito que a gente teria uma sentença homologatória no judiciário, entendeu? Talvez se equipara. Então, é o árbitro que acaba, né, homologando esse acordo, essa solução, seja pela conciliação ou pela mediação, e constituirá um título executivo judicial, que é uma sentença. Agora, não havendo o acordo, seja pela conciliação, seja pela mediação, as provas, muitas já foram emprestadas, que já foram previamente constituídas, e outras têm as fases específicas, né? E também tem audiência de instrução e julgamento, por exemplo, tá? Com todas as provas em direito admitidas, seja aquelas típicas que estão previstas, né, nos diplomas processuais, ou aquelas que a gente entende que elas são admitidas pelo nosso ordenamento jurídico, ela não tem um tipo específico, são chamadas provas atípicas, mas ela é moralmente legítima. Ela servirá de convencimento também para que o árbitro profira a sua decisão, né? Aí já seria uma sentença arbitral que ela de julgamento. Ela ele vai ponderar as provas de acordo com o pedido de uma parte, com a defesa da outra parte. Então, o contraditório e a ampla defesa também é respeitável, a oralidade também, né? Os meios de provas admitidos em direito também, né? E vai formar o convencimento desse ato, né? E a sentença, ela tem os mesmos critérios, ou melhor, o mesmo requisito de uma sentença judicial, tanto que ela é observada pelo artigo 489 do CPC. Ela vai ter o relatório, eu tenho que motivar, né, fundamentar a minha decisão sob pena dela ser nula, tá? E eu tenho a parte dispositiva. Isso é, é, e fez uma outra colocação se ela seria homologada pelo Poder Judiciário. Não. Né? Antes da lei, antes dessa homologação da constitucionalidade da lei da arbitragem, ela teria que ser homologada. Né? Com a nossa lei de regência desde 96, né, ela basta a sentença arbitral proferida, né, por um ato ou por esse tribunal arbitral, esse colegiado. Então, ela por si só ela já constitui título executivo judicial. E mais ainda, então, não há necessidade, né, dessa homologação pelo Poder Judiciário, e também é uma sentença irrecorrível. Ela não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Por isso que tem a questão da celeridade, diferentemente, né, de uma decisão proferida por um juiz de direito perante o Poder Judiciário, né, que ela está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Mas alguém pode perguntar, mas, professor, e nesse caso, e se houver uma nulidade ou uma anulabilidade do decorrer do processo eleitoral? Como se resolve isso, né? Já que não tem recurso, evidentemente, né? Primeiro, não tem recurso, então eu não tenho como modificar a decisão, mas eu posso corrigir algumas situações. Quando são aqueles vícios meramente formais, ou quando tem uma lacuna ou uma obscuridade. Semelhantemente à decisão, à sentença judicial, lá a gente conhece como embargos declaratórios, lembra? Né? Que para corrigir uma sentença judicial ela é direcionada, melhor, diretamente ao juiz togado que proferiu aquela decisão. Tem um prazo aí, né, para isso. Na arbitragem também. Então, na arbitragem nós também temos os embargos declaratórios, que é a mesma tipologia utilizado previsto pelo CPC dentro da arbitragem. Né? A decisão é imutável, mas ela pode ser sanada para corrigir alguns vícios, esclarecer, né, alguma controvérsia, uma contradição, melhor, ou uma obscuridade. Perfeito. Né? A anulabilidade ou a nulidade aí seria perante o Poder Judiciário. Só que não em grau de recurso. Eu poderia propor uma ação, aí é uma ação, tá? De Uhum. anulação de ato jurídico ou até mesmo para rescindir uma sentença arbitral.
Só que a ação rescisória de sentença são aqueles casos previstos no CPC muito restritos. Então, nem sempre cabe a ação rescisória. Muitas vezes é uma ação de conhecimento, que é a ação de anulação de ato jurídico, tá, para corrigir. Mas assim, o Henrique, nesses 15 anos, quantos casos pode me perguntar que eu tive conhecimento, né? De propor de uma ação de anulação ou de uma ação rescisória. E embargos tem vários, tem bastante, né? Dúvidas que tem para corrigir vícios formais, isso tem. Mas de ação de anulação, dois casos apenas dessa minha experiência que eu presenciei, tá? E é do dia de problemas lá do contrato, mal redigida a cláusula compromissória, um deles, tá? Não era bem a questão da sentença arbitral. E o Uhum. outro é que houve um inconformismo de uma das partes, e ali eu penso que faltou esclarecimento da Câmara de Arbitragem, que não foi aqui, onde eu faço parte do Milenal, que a sentença foi preferida por um árbitro que não tinha formação jurídica. E Uhum. aí, uma das partes entendeu com qual é a segurança jurídica que esse árbitro me daria de uma sentença arbitral da qual ele não tem a formação jurídica, Uhum. né? E aí, outro ponto que a gente tem que levantar aqui, que é importante que você viu, Henrique, que é o seguinte: primeiro, a lei de regência da arbitragem não existe formação jurídica, né, em termos da legitimidade para um agente atuar como árbitro. O que Pois é, prof. exige é que tenha. E essa é uma pergunta que eu queria fazer para o professor. Eu, Henrique, estou assistindo essa entrevista do professor Feliciano, me encantei com a arbitragem e, desculpa, e pensei, por que que eu não posso me tornar um árbitro? O que exatamente eu preciso fazer para ser um árbitro? Eu preciso ser do mundo do direito ou não? Que especialidade eu tenho que ter? Que formação que eu preciso ter? Esclarece esse ponto que o professor ia comentar aí com a gente, que é bem importante. Assim, Henrique, a lei não exige formação jurídica, como eu havia mencionado. Mas para você ser apto, você tem que ter, primeiramente, capacidade civil, tem que ser maior de idade. E segundo, aí vem uma questão de uma orientação do CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Tem que Uhum, ter uma capacidade técnica. uhum, E aí depende de cada câmara privada que vai definir esses critérios para que esse árbitro possa atuar. O que a gente tem visto, né, em termos de orientação do CONIMA, é que tem a formação superior, tá? Esse profissional. Mas, e claro que para ele atuar como árbitro, ele passa por uma seleção pela própria Câmara de Arbitragem. E ele, uma vez aprovado, desde que ele prova sua capacidade civil, capacidade técnica, né, idoneidade moral, ele passa por uma capacitação profissional, né, pelo Instituto da Arbitragem. O que ele vai ter que decidir, ele vai ter que julgar. O que a gente tem visto hoje é que nós temos excelentes profissionais, excelentes em outras áreas, e que eu falei no início, dependendo do tipo de conflito. Vou dar um exemplo. Um caso que nós tivemos aí na Câmara Privada de Arbitragem. Era uma situação envolvendo a construção, o risco de rompimento de uma barragem, por exemplo. Eu não vou citar nomes aí, né? É uma sim, questão da claro. confidencialidade que ali foi instituída, né? Eu atuei como profissional, né? Eu e mais um outro profissional, eram 5 árbitros nesse caso, que haviam, né, várias empresas envolvidas, concessões também, né, do poder público. Então, haviam profissionais do direito, eu era um deles, mas nós tínhamos profissionais de outras áreas. Por quê? Inicialmente, vem vários memoriais descritivos, né, de laudos, de relatórios proferidos por engenheiros. Nós não temos esse conhecimento técnico apurado, né? Então, a gente só vai na questão da legislação, por exemplo, para verificar, né? Então, esses profissionais conseguiram esclarecer interpretando esses relatórios, onde surgiu laudos por esses profissionais. Teve um deles, inclusive, que era um engenheiro florestal. Nós estudamos hoje o direito ambiental, mas havia um engenheiro florestal, né, que pôde analisar, né, e aí interpretando o laudo na época, né, o impacto ambiental daquela, certo? Então, o que aconteceu no final? A decisão arbitral, que foi colegiada, nesse caso, nos 5 árbitros, Uhum. né, com vários profissionais de outras áreas, foi uma decisão efetiva.
Por isso que você diminui o risco de discutir no judiciário, sabe? Anulabilidade, nulidade, porque todos participaram de todo o processo. Ele foi esclarecido, ele foi é, é um método cooperado, cada qual com seus advogados também, as partes representadas, sabe? Houve uma flexibilidade. Então, a gente atendeu, não aquela lógica de que um vai ganhar, um vai perder. A gente conseguiu atender o interesse de todos os envolvidos. Foi uma situação complexa? Foi. Uma sentença de laudas e laudas. Né? Foram dias, semanas estudando aquele caso, evidentemente. A gente conseguiu chegar no que foi a decisão final, né, final, mas por essa cooperação e por essa experiência técnica profissional de outros árbitros, né, que eram, né, dentro desse tribunal tribunal, né? Claro que o custo acaba sendo muito maior, né? Então, por isso que ainda a arbitragem ela é vista como uma justiça sofisticada, elitizada de certa forma, né? Uhum. Mas está mudando um pouco isso, sabe, o Henrique, né? E eu sou muito favorável que nós tenhamos árbitros que não tenham apenas a formação jurídica, que tenhamos profissionais com, assim como a mediação também, né? Então, você vai ver uma disputa de guarda, uma questão, por exemplo, de família, de alienação parental. Será? O conflito ele não é só jurídico, ele, na verdade, ele não É surgiu no meio isso. jurídico, ele surge no meio social. Temos que ter a compreensão de outros profissionais. E A na arbitragem, a gente vê que interdisciplinariedade, né, não é professor? diferente. É uma realidade. Então, assim, a gente vivencia as realidades, né? Isso que eu vejo a questão da efetividade, né? A gente trabalha muito a questão da eficiência, né? Mas, claro, respeitando todas as garantias e todos participem dentro do processo, sabe? Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem em relação ao processo arbitral. E por isso que quando você tem uma câmara privada, as partes vão contratar, ela já deve ter conhecimento. Hoje, com a internet, a tecnologia se facilitou, né? Então, geralmente, tem lá, é indicativo quem são os profissionais, seja o mediador e seja os árbitros, né? E com a sua experiência de atuação nessas áreas, né? Então, claro, diante dessa complexidade que eu mencionei, muito melhor ter profissionais de outras áreas, junto com outro lado com formação jurídica, né? Que a A decisão interdisciplinariedade, né, professor? exatamente isso, sabe, Henrique? Então, e algo que no judiciário, por mais que a gente também pode ter, temos auxiliares da justiça, né, que pode trabalhar, mas com 100 milhões de processos, né, a quantidade que os nossos juízes têm para decidir, né, hoje, né, é muito mais difícil, né? Então, numa cama privada, a gente tem um tempo maior para estudar, para analisar, e essa interdisciplinaridade com outros profissionais, sabe, Sim, Henrique? sim. Então, assim, não há uma exigência que tem que ter formação jurídica para ser árbitro, né? Então, desde que eu tenha capacidade civil, idoneidade moral, desde que eu tenha, comprove meu conhecimento técnico profissional, e aí a Câmara vai exigir uma capacitação Ah, profissional. Por isso que hoje o próprio CNJ, né, já tem curso né, de formações, seja para sim. conciliadores, para mediadores, né? E a gente percebe uma tendência também para a arbitragem. Por que que não? Porque nós, como árbitros, a gente também tem, né, ter um pouquinho desse perfil da conciliação, da mediação, né? Somente se não houver uma solução consensual, vai conhecer o procedimento que para chegar até a sentença final, né? Que seria um título executivo judicial. Então a gente percebe também, Henrique, por essa experiência, que há uma tendência, uma probabilidade maior de cumprimento da própria sentença arbitral, certo? Porque elas participaram de todo o procedimento, desde a fase prévia, né, na arbitragem, né? E é tudo, todas as provas, seja aquelas pré-constituídas ou durante a fase específica da audiência de julgamento, elas participam, sabe? O contraditório, a oralidade é muito presente, né? Durante todo o procedimento, né? Da arbitragem. Então, isso acaba sendo um diferenciador, né? Que eu vejo dentro da arbitragem. Mas, assim, daí alguém pode também me perguntar, talvez você, pois, professor, o senhor falou também que eu posso ter um único árbitro. Eu não posso. E se esse também não tiver formação jurídica, for apenas um profissional de outra área, o que acontece? Foi aquele outro caso que eu falei há pouco, né, que foi para o judiciário para discutir a sentença arbitral.
As câmaras privadas hoje, elas têm ou um setor específico de assessoria jurídica ou de departamento jurídico, claro, porque no final existe a forma da sentença. Então, nós estamos mais preocupados com a parte substancial, que é o Uhum. mérito da decisão, fundamentação. Mas eu tenho que observar essa forma para que ela não tenha um risco de ter uma sentença que não tem fundamento, por exemplo, certo? E é Ela o pode dar nome da certo, né? Câmara que está envolvido também, né, professor? Então, ela vai precisar dar o respaldo Exatamente, a esse profissional que não exatamente. necessariamente será do mundo do direito, né? Exato. Então, ele vem com a sua experiência profissional, ele vai fundamentar, vai convencer, mas aí esse departamento, essa assessoria da Câmara, é que vai dar, né, para trazer essa segurança jurídica às partes envolvidas. Isso também acontece, viu, Henrique? Também acontece. É um caminhar, digamos assim, sabe? Eu, Sim. eu vejo que a gente já está trabalhando isso nas universidades, né, esclarecendo um pouco que além do judiciário, a gente não exclui o judiciário. É uma jurisdição compartilhada, sabe? Que não cabe recurso, como eu falei há pouco, do judiciário, mas cabe uma ação rescisória. Evidentemente, Uhum. pode surgir uma ação anulatória. Aonde? No Poder Judiciário. Ou pode acontecer também que eu tenha uma sentença arbitral, por mais que tenha todo esse processo cooperativo, mas pode chegar. Já tivemos alguns casos que ela não foi cumprida. E onde que eu vou executar essa sentença arbitral? Então, é importante esclarecer também os ouvintes aí, né, dos mediadores do Brasil, Henrique, que a Câmara Privada de Arbitragem ela não tem competência para execução, Uhum. certo? A competência é para decidir, para julgar, né, em primeiro grau. Por que isso? Nós, atos, nós não temos o poder de polícia, que é aquele poder coercitivo de forçar o cumprimento de uma decisão arbitral, né? A própria lei que atualizou a lei da arbitragem, tá, com força do CPC, ela já nos possibilitou, nós, atos, pudéssemos proferir uma tutela de urgência. Porque antes, se houvesse um risco iminente de lesão ou ameaça ao direito durante o procedimento arbitral, nós teríamos que socorrer ao judiciário, certo? E era uma situação muito complicada, porque não havia uma comunicação de atos processuais entre uma Câmara Privada e o Poder Judiciário. A gente caminhava ofício, por exemplo, né? E era uma situação meio complicada, né? Complexo, demorado, certo? Até o judiciário entender, até decidir, e aí ele só decidia, mandava cumprir, né? Mas o médico principal ele não pode decidir, ele retornava à Câmara Privada. Com essa flexibilização, com essa atualização da lei da arbitragem, então nós, atos, a gente pode deferir, né? Uma tutela de urgência, né? Diante de um caso concreto. Mas, se houver resistência do cumprimento dessa liminar, por exemplo, nós não temos esse poder de cautela, de polícia, não tem esse comando para forçar o cumprimento de uma decisão arbitral. Uhum. Então, hoje, essa jurisdição compartilhada que eu vejo da arbitragem com o Poder Judiciário nos possibilita que, se eu deferir uma tutela de urgência, né, houver uma resistência do cumprimento dela, eu expresso hoje uma carta arbitral. Olha que interessante. A carta arbitral ela tem o mesmo efeito de uma carta precatória, que a gente conhece hoje no Poder Judiciário, que é uma comunicação de atos processuais entre uma Câmara Privada de Arbitragem com o Poder Judiciário. Então, a Câmara ela emite, expede essa carta arbitral ao Poder Judiciário, que é distribuída lá, já tem a decisão do ato, que o juiz togado faz, no dia de direito, determina o cumprimento, né? né? É o que a gente já conhece, né? Vai despachar. E aí nós temos a possibilidade, né, de uma opção de justiça, em alguns casos até por auxílio de recurso policial. Ou uma busca Gente, em apreensão, por exemplo, né? Então, olha a importância da jurisdição compartilhada, de isso. uma Câmara Vol- privada com o Poder Judiciário. Voltamos àquele ponto, né, professor? Não são caminhos que concorrem, né? São caminhos que Exatamente isso. se somam, né? É. Trabalham em E prol esse do é o objetivo. profissional do presente já hoje, né, Henrique? Não é nem do futuro Isso. mais, né? Então, Isso. nós, sejamos árbitros, mediadores, juízes, advogados, temos que buscar uma atualização e conhecimento. Porque muitas Claro. vezes eu vejo alguma resistência, principalmente de alguns segmentos aí, né, de alguns profissionais do direito, que há uma resistência por desconhecimento, né? Então, a importância desse momento que estamos aqui hoje conversando, a importância do Mediadores Brasil,
a importância das universidades, dos currículos modificarem, né, das entidades estar preparando e levar isso à sociedade, tá? Esse tipo de conhecimento, né? Então, é mais uma via de acesso, digamos assim, né? E dependendo do tipo de conflito, né, seria o adequado para a solução. Eu vejo muito disso, né? Professor, tem uma pergunta aqui que veio para o Mediadores Brasil, e aí eu deixei ela justamente para ser respondida quando da nossa entrevista, porque inclusive farei o recorte aqui para poder encaminhar para esse seguidor. E ele pergunta o seguinte: os critérios de suspeição e impedimento do árbitro são os mesmos do juiz de direito? Sim, é interessante a pergunta, né? Aquilo que eu falei, né? Nós não somos juízes de direito, mas nós somos equiparados, tá? Como juízes, né? Nós somos juízes de fato, né? Não de direito. Porque nós não temos as garantias constitucionais que um juiz de direito tem, até porque há uma diferença. O juiz de direito ele presta concurso público. Nós, árbitros, a partir do momento que somos credenciados por uma câmara privada, nós somos juízes de fato e estamos sujeitos também a toda a responsabilidade semelhante que o juiz de direito teria, né? E não é diferente, que nós somos considerados auxiliares da justiça, né? Então, as prerrogativas de suspensão e de impedimento também são aplicadas aos árbitros, tá? Nós tivemos um caso bem interessante, paradigmático, que aconteceu durante a Lava Jato, né? Uhum. Envolvendo contratos com a Petrobras e que haviam cláusulas pouco promissórias, né, que foram instituídas. E ali teve um caso, não vou citar, né, também, que é pela confidencialidade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na nossa fala, viu, Henrique, começar para entender o contexto, Uhum. e um dos árbitros, né, que foi decidir desses contratos durante a arbitragem, advogado, sócio de um grande escritório, né, de advocacia. Mas naquele caso ele atuou como árbitro. Mas uma das concessionárias que tinha ali contratado era um dos sócios dele do escritório de advocacia, certo? E aí foi alegada a questão da suspeição no Poder Judiciário. Porque, assim, como é uma Câmara privada, a princípio se alega para a própria Câmara. Toda Câmara tem um presidente, tá? Então, o presidente ele vai encaminhar para o ato, ele pode declinar. Nós já declinamos de ofício, tá? Caso de impedimento ou de suspeição. Não sendo de ofício, então a Câmara é provocada, como nesse caso, para o presidente da Câmara. Então, ele encaminha para que o ato se manifeste. Dependendo da situação, né, que está indícios de impedimento ou de suspeição, isso tem que ser encaminhado ao Poder Judiciário, né? Vai ter que decidir, tá? E aí suspende o processo arbitral Uhum. até a decisão, né, perante o Poder Judiciário. Já tem alguns julgados do STJ, inclusive, né, e algumas situações aí, ponderando algumas situações realmente, né, principalmente de suspeição. Porque o caso do impedimento, ele é objetivo, né? A prova ela é material. A maior dificuldade são os casos de suspeição, que é subjetivo, né? Então, a prova, muitas vezes, ela é difícil, né? Não é diferente com o juiz tolgado, né? Mas são os mesmos critérios, não muda, tá? Então, no caso do ato ou do tribunal arbitral, são os mesmos critérios, tá? Envolvido para o juiz de direito. É que no juiz de direito, você alega ao juiz da causa, se ele houver recusa, vai o presidente do Tribunal de Justiça e Casamento Superior. A Câmara Privada só muda o locus, né? Inicialmente vai para o ato, se ele manifesta recusa, ele não aceita impedimento de suspeição, vai para o presidente. Uhum. Dependendo do caso, o presidente decide ou não, aí leva ao judiciário. Mas é o mesmo procedimento. Eu, Perfeito, eu professor. só preciso colocar aqui o meu carregador, senão vai cair a minha bateria. Só um minutinho, por favor. Tranquilo, meu caro, tranquilo. Bom, assim, família do Mediadores Brasil, se dependesse de mim, eu iria ficar aqui bebendo nessa fonte do conhecimento do professor Feliciano sobre arbitragem durante muitas horas. Mas eu tenho certeza que esse é
É um primeiro momento de muitos que a gente vai ter. E eu quero aqui aproveitar, professor Feliciano, publicamente e fazer um agradecimento. Professor Feliciano foi um dos professores que eu tive a grata, oportunidade de conhecer e me aproximar e me tornar amigo, porque assim realmente o considero durante a minha formação do direito. Então, eu quero aqui, publicamente, professor Feliciano, lhe agradecer por toda a jornada. Foram importantíssimos os nossos encontros, e tão importantes foram que a gente manteve contato pós a graduação, e hoje tenho a grata, né, a felicidade de poder recebê-lo aqui nessa sala virtual, conversarmos sobre esse assunto que lhe é tão caro a mim também, mas o professor, como especialista, sei da profundidade que o professor realmente mergulha nesse tema, e para mim é uma honra, né, poder ter sido aí, durante esse percurso de formação acadêmica, tê-lo encontrado e poder continuar caminhando junto ao amigo, ao colega. Então, meu muito obrigado aqui publicamente. E quero dizer que a Casa do Mediadores Brasil é sua, né? Não precisa bater na porta, basta abri-la, está aqui sempre à sua disposição, estarei aqui sempre de braços abertos para lhe receber. Sabe do apreço, do carinho que eu tenho pelo amigo. E meu muito obrigado por esse momento, por essa partilha, né? Não só comigo, mas com toda essa família aí que nos acompanha. E passo para as suas considerações finais, apesar de ter muita vontade de continuar esse bate-papo, mas que eu sei que vai ter aí uma sequência em breve. Henrique, sabe, esse meu agradecimento, a gratidão que eu tenho por essas parcerias que foram construídas ao longo, né, da nossa jornada aqui na universidade, mas principalmente, né, profissionalmente. Então, é um orgulho de ver você hoje, né, na função que você está, no papel de destaque que você está hoje, ao lado do Poder Judiciário. Você hoje não é só um entusiasta, mas principalmente é um daqueles que tem contribuído, né, para que a gente pudesse acreditar, né, que o mais importante não é só fazer justiça, mas é que essa justiça seja feita de uma forma ética, responsável, humanizada. E eu sou uma pessoa, né, pela minha trajetória profissional, sou advogado, sou lá por longa data, as pesquisas eu tenho direcionado para essa área também. No doutorado, hoje, trabalhei sobre análise econômica da arbitragem, e tenho colocado aos poucos isso na prática aqui na academia. Você foi e é um dos nossos parceiros. Eu tive a honra de tê-lo conosco aqui, né, na universidade, não apenas na graduação, também no nosso programa de mestrado. E eu vejo que estamos no caminho certo, sabe? E é um orgulho, né, estar podendo contribuir, mesmo de uma forma bem humilde, né, mas algumas ideias, né, para esta família, né, de mediadores do Brasil. São pessoas honradas e que eu acredito muito que é uma instituição séria, né? Então, conte sempre comigo, creio que possa ter outras oportunidades. Hoje foi mais para a gente passar uma ideia, né, do que é arbitragem, né? E se vocês precisarem também, não só da minha pessoa, né, mas também aqui da universidade, estamos à disposição, né? Muito bom sempre falar contigo, né, com todos aí da família Mediadores Brasil, né? Estou sempre à disposição, né? Um grande abraço para você, para os ouvintes, né, e para todos aí da família Mediadores Brasil, né? Uma Muito boa semana a obrigado. todos também. Muito obrigado, professor. E até breve. Como eu disse, esse é só um primeiro encontro aqui nessa comunidade de muitos que eu tenho certeza que virão. Então, gratidão por tudo e até breve. Obrigado, até breve.